beleza? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Kit de Sobrevivência de Testes de API REST. Então, como vocês ouviram, esse é o segundo episódio. Então, se vocês não assistiram o primeiro ainda, clica no link que vai aparecer na descrição mesmo, cara. Vai ser na descrição. Exatamente. Ali embaixo você encontra esse último episódio, que é o episódio número 1, onde a gente deu uma introdução ali do dia a dia na conversa de Júlio e Nelson. Então aqui a gente vai justamente fazer essa ponte. Ali, assim que vocês tiverem assistido, vocês vão ver que a gente faz a analogia dos bilhetes, né? Que a API conversando com as aplicações são essa troca de bilhete. Agora a gente vai pegar e entrar para entender o que é esse bendito bilhete que tanta gente fala. Exatamente. Então, para que a gente possa recapitular rapidamente, Júlio precisava pedir a Nelson, que é um grande matemático, para que ele fizesse um cálculo e resolvesse um problema. Júlio então envia um bilhete com o problema e com a sua assinatura embaixo. Um pombo, leva a mensagem para Nelson. E Nelson? Aí o Nelson vai processar, né? Ele vai fazer essa conta. Então pense bem, o Júlio ele pediu alguma coisa, ele requeriu alguma coisa de Nelson. O Nelson vai processar essa informação e vai responder ao Júlio, devolvendo o bilhete com a soma, né, com o resultado da conta e avisando que ele conseguiu fazer. Logo que eu pego o bilhete, então eu consigo validar se Nelson realmente sabe fazer e se fez aquilo da maneira correta. Como o Antônio já disse hoje, a gente entra dentro desse bilhete para entender exatamente o que acontece. E tará! Veja aqui agora, então, o que é esse bilhete. Como você pode ver, a gente tem aqui 4 divisões nesse bilhete, que é a divisão de método ou verbo, URI, cabeçalho e corpo. E a gente vai ensinar para vocês o que cada uma dessas coisas representa dentro desse bilhete. Então, como o Júlio falou, esse bilhete ele é a nossa requisição. É quando a gente está pedindo alguma coisa, a gente está requerindo alguma coisa da API. Então, a aplicação, imagina que pode ser a tela de um aplicativo mobile, né? Ele quer pedir alguma coisa para a API, pode ser até a conta da integral, né? Primeira coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que saber qual que é o método que ele vai usar para isso. O método vai dizer sobre a intenção. Então a gente tem alguns métodos, né? A gente tem vários métodos no protocolo HTTP, mas o que eu quero que vocês entendam agora é que existem 4 métodos que são os principais, que é o GET, normalmente usado para retornar informações, o POST, normalmente usado para cadastrar, né? Para registrar informações, o PUT para alterações e o DELETE para apagar as coisas. Dentro aqui do nosso contexto, a gente vai fazer um exemplo que é um exemplo mais prático. Nós estamos falando de um exemplo onde nós vamos fazer o login de Nelson. E quando nós falamos de uma API REST, nós estamos falando que é uma API que ela é stateless. Isso quer dizer que ela não preserva estado. É diferente de quando você entra numa aplicação web e que você preenche suas informações e clica no botão login e ela cria uma seção e persiste essa seção ali dentro para que você possa navegar nas páginas secretas. Na API REST é diferente, você primeiro precisa gerar um token de sessão e esse token ser trafegado nas suas requisições, ou seja, nesses bilhetinhos enviados, ok? Então o Antônio falou aqui do método e agora eu trago para você a URI. A URI basicamente é uma mistura da URL com a URN, que basicamente é o lugar onde você aponta o seu recurso. Quando nós falamos de APIs REST, nós temos recursos. Recursos são basicamente elementos que vocês podem requerir, inserir, alterar ou excluir. Então, nesse caso, a gente tem aqui um recurso, que é o recurso login, que é onde eu posso fazer um registro de uma sessão para um usuário qualquer. Nesse caso, vamos lembrar aqui do nosso amigo Kleber, ok? Então, nesse caso, o Kleber quer fazer um login. Ele vai usar um método, ele vai usar uma URI também, que é basicamente o endereço da minha API, api.lojinha.com/login, ok? Mas não é só isso que a gente precisa informar dentro de uma requisição também, né? Exatamente. O próximo componente que a gente vai olhar agora é o cabeçalho, o header, que nele normalmente são trafegadas informações um pouco mais técnicas. Um ótimo exemplo de coisas que são trafegadas no header é o que o Júlio acabou de falar, o token.
ele que vai autenticar, ele que vai dizer quem é você para a API, ou seja, quem que é o usuário que está tentando se autenticar através, né, de uma aplicação mobile, por exemplo. Uma coisa muito importante de se entender aqui é que para praticamente tudo que for precisar de autenticação, você vai precisar trafegar esse token. E você vai precisar trafegar ele toda vez, porque a API não vai lembrar de você. Se você mandar antes, você tem que mandar de novo depois. Como o Júlio falou, não guarda estado. Mas para o nosso endpoint de login, a gente não vai mandar esse token, porque justamente é ele que vai retornar o token para a gente. Isso. Mas uma coisa que a gente precisa enviar nesse caso é, por exemplo, qual é o tipo de informação que nós estamos trafegando dentro desse bilhete. Então, para quem já assistiu o episódio 1 dessa série, vai lembrar que na primeira vez que eu enviei algo para o Nelson, eu tinha enviado em inglês. Da outra vez, eu enviei em português. Dentro das APIs REST, você tem algo que é muito comum, que é enviar uma mensagem. E essa mensagem, geralmente em APIs REST, pode vir em formato XML ou em formato JSON. No nosso caso, como nós queremos fazer login com o usuário Kleber, e a gente tem já o post como método e a URI que leva para o login, o content type ele vai ser uma das informações que a gente vai passar no header. E nesse caso, o content type vai ser application JSON. Esse application JSON diz para quem receber esse bilhete, essa requisição, que a informação que está sendo enviada dentro desse bilhete é um JSON. Então, olha só que legal. Se a gente pegar aquele exemplo, exatamente como o Júlio falou, nesse campinho aí do header, poderia estar escrito se está em português ou em inglês. E aí o Nelson poderia já ver antes, ali no cabeçalho, escrito, este documento está em inglês. Eu não sei ler inglês, então não vou nem me preocupar com isso. Já vou avisar o Júlio que eu não sei ler. A API é muito parecida. Se ela está esperando algo em JSON e chegou em XML, ela já pode falar, cara, não era isso que eu estava esperando, não consigo te responder. E aí o que acontece? Para que a gente possa completar esse login, então, lembre-se, a gente já falou sobre o post como método, o api.lojinha.com/login como URI, a gente já falou do content type application JSON como sendo o cabeçalho. Falta uma coisa muito importante, que é o corpo, que é onde você vai mandar a informação mesmo. Então, em casos como esse, a gente vai mandar a seguinte informação, nós vamos mandar um JSON. E se você não conhece JSON ainda, você vai estar vendo ele aqui agora na tela, que é essa estrutura que começa com chaves. Dentro dela, ela tem um atributo, 2 pontos, um valor. Vírgula, outro atributo, 2 pontos, um valor. Nesse caso, a gente está passando aqui quais são os dados do Kleber para fazer login. Então é ali nesse corpo, como o Júlio falou, que está realmente o que tem mais a ver com a regra de negócio ali, o que precisa ou ser inserido ou ser editado. No caso lá do nosso exemplo, seria a integral que precisava ser feita a conta. No nosso caso aqui, são as credenciais, né? O usuário e a senha do Kleber. Quando você preenche todas essas informações e envia isso para a sua API REST, se ela estiver funcionando corretamente, ela vai te devolver, então, uma resposta. A resposta ela é muito semelhante a uma requisição, salvo pela ausência da URI e do método. Ela também retorna para você um corpo e retorna para você também um cabeçalho. Só que as informações que vêm ali são um pouco diferentes, né? Exatamente. Por exemplo, no próprio corpo, ali vai estar o que você precisava. No caso do nosso bilhetinho, estaria o resultado da conta. No nosso caso aqui, se a gente quer justamente uma autenticação, a gente vai ter o token. E é com aquele token que a gente vai usar para próximos acessos. Dentro da resposta, por exemplo, vamos ter ali do cabeçalho qual é o content type, que é o conteúdo, né, o tipo do conteúdo que está sendo retornado na resposta. E dentro do corpo, como o Antônio já disse, a gente vai ter o token. Outra informação que também vem junto com a resposta é o status code, que representa, que é um número representando qual é o estado que você teve daquela determinada resposta. Então lembra quando o Nelson falou, cara, não entendi o que você me mandou?
Aquilo ali quer dizer que o Júlio mandou algo que o Nelson não esperava. Então, na API, se você mandar alguma coisa que a API não entendeu, ou seja, não está de acordo com o contrato que vocês tinham, ela pode retornar um status code, por exemplo, 400, que chama bad request, que é uma requisição que não está muito legal. Enquanto se você tiver mandado tudo certinho e foi possível fazer, né, esse processamento, ela pode te retornar um status 200, que é de ok, deu tudo certo e receba aqui quando tiver o corpo, né, dessa resposta. Isso, e aí fazendo um link com o que a gente viu dentro do primeiro episódio dessa série, você vai analisar não só que veio o token, mas se veio a estrutura correta do corpo, se veio o status code correto, se o tempo de resposta foi apropriado, e todas essas informações vão fazer com que você seja capaz de validar o comportamento da sua API REST. Uma vez que você tiver esse token em mãos, você pode fazer diversas outras coisas, como por exemplo, buscar informações do usuário Kleber, conseguir demonstrar que você é o Kleber a partir de outras requisições. Isso tudo vai ajudar para que você consiga ter então o que a gente chama de uma continuidade do fluxo. Fiz login, sou capaz de navegar para outras funcionalidades dentro da minha API. E se qualquer funcionalidade que você tentar acessar, que precisar de autenticação e você não mandar o token, a API ela vai controlar isso, ela não vai permitir que você acesse. E o status para isso é o 401, onde ela vai dizer que você não está autorizado para acessar aquele endpoint ali. Bom, por hoje a gente termina por aqui, mas lembre-se, a gente ainda tem outros 5 episódios para falar dessa série super completa que é o kit de sobrevivência em testes de APIs REST. Continuem junto com a gente e aguardem aí, porque o próximo episódio tá muito bacana.